Você já tomou uma decisão boba que agora você olha para trás e diz: "Eu não acredito que fiz isso! Como pude ser tão cego?" Ou você já confiou em uma pessoa ou contratou alguém que não deveria. Agora, olhando para trás, tudo parece tão óbvio, mas por algum motivo você não conseguiu ver. Ou você já esteve em uma situação em que teve que escolher entre duas coisas, mas por algum motivo você simplesmente não conseguia se decidir. Recentemente li o livro sobre psicologia chamado A Arte de Pensar Claramente, de Rolf Dobelli, que explica como a maioria de nós faz escolhas insensatas e toma decisões erradas diariamente que acabam nos custando muita energia, tempo e dinheiro. Neste vídeo compartilharei 7 dicas do livro que ajudarão você a pensar com sabedoria. Dica número 1. Efeito Zeigarnik. Um grupo de estudantes e professores universitários visita um restaurante em Berlim. O garçom recebe pedido após pedido, inclusive alguns pedidos especiais, mas não anota nada. Contra todas as probabilidades, após um tempinho de espera, todos recebem exatamente o que pediram. Que memória impressionante esse garçom tem, eles pensam. Mais tarde, depois de saírem do restaurante, uma das alunas percebe que esqueceu seu cachecol no restaurante. Ela volta. Encontra o garçom que tinha a memória incrível e pergunta se ele viu o cachecol dela em algum lugar. Ele a encara inexpressivamente. Ele não faz ideia de quem ela é ou onde ela estava sentada. Quando ela parece um pouco ofendida, o garçom responde: "É que eu guardo todos os pedidos na memória, mas só até serem servidos." A aluna em questão é a estudante de psicologia russa Bluma Zeigarnik. Mais tarde, ela descobriu que a maioria das pessoas funciona mais ou menos como aquele garçom, e esse comportamento é chamado de efeito Zeigarnik. Sua definição é que tarefas incompletas tendem a permanecer em nossa consciência, mas assim que concluímos uma tarefa e a marcamos como finalizada em nossa lista mental, ela é apagada da nossa memória. Se você já teve que estudar para uma prova difícil e esqueceu tudo o que estudou assim que saiu da sala depois da prova, sabe exatamente o que eu estou falando. A boa notícia é que nosso cérebro é muito eficiente em esquecer todas as coisas que acredita que não vamos mais precisar. E a má notícia? Coisas inacabadas consomem grande parte de nossa energia. Então, o que você pode fazer para não ser vítima do efeito Zeigarnik? Zeigarnik provou em suas pesquisas que não é necessário concluir tarefas para apagá-las da memória. Um bom plano de ação já é suficiente, um que permita que você possa relaxar, sabendo que já cuidou de todas as suas obrigações e não vai esquecer nenhuma. Mantenha sua mente limpa, carregando um pequeno bloco de notas com você. Toda vez que você se lembrar de algo que precise fazer, anote e, se possível, escreva também como planeja lidar com aquela tarefa. Vai ser suficiente para trazer seu foco de volta para o presente. Quando tiver um dia produtivo, marque os itens da sua lista de tarefas como concluídos. Isso fará com que você sinta que um fardo foi tirado de suas costas e também vai te ajudar a se sentir energizado e melhorar sua saúde. Pare de ler e-mails se não for respondê-los. Às vezes eu faço isso também, vejo um e-mail chegando e vou logo ler. Mesmo que eu diga para mim mesmo que eu vou responder mais tarde, isso ainda fica na minha mente e desperdiça minha energia. Dica número 2. A ilusão das médias. Aqui está uma situação hipotética. Digamos que você administre um pequeno banco privado que cuida do dinheiro de pessoas muito ricas. 2 gerentes de conta, A e B, se reportam a você. O gerente A administra o dinheiro de alguns indivíduos com patrimônio líquido ultra alto. Já o gerente B tem clientes ricos, mas não extravagantemente ricos. O conselho pede que você aumente a média do valor administrado tanto de A quanto de B. Obviamente, a intenção deles é que você consiga clientes novos para que A e B administrem. Por onde você começa? Na verdade, é bem simples. Você pega um cliente de A que tem uma quantia considerável, mas não muito grande de dinheiro, e o coloca no grupo de B. Em um único movimento, isso aumenta a média de valor gerenciado por A, pois um dos seus clientes menos ricos saiu de cena. E também aumenta a média de B, que agora tem um cliente bastante rico entre seus outros clientes medianos. E você conseguiu aumentar as duas médias sem precisar encontrar nenhum cliente novo. Aqui está outro experimento que pode provar a você que médias são ilusões e não se deve confiar nelas.
Suponha que você e seus dois melhores amigos estejam em um carro. Você ganha R$ 10.000 por mês. Um de seus amigos ganha R$ 5.000 e o outro ganha impressionantes R$ 15.000 por mês. Isso significa que o salário médio no carro é de R$ 10.000, o que não é uma média ruim. Agora vamos supor que seu amigo pare para dar uma carona a um amigo dele e você descobre que o amigo dele é o Bill Gates. O que você me diz sobre o salário médio no carro agora? Portanto, a conclusão é: fique atento se você é um investidor ou um membro do conselho e todos os números que você obtém sobre a empresa são médias. Também não confie muito em avaliações de produto na internet. Dependendo do tamanho da amostra, médias podem não significar muita coisa. Dica número 3. Conhecimento de motorista. Depois que Max Planck recebeu o Prêmio Nobel de Física, ele saiu em turnê pela Alemanha dando palestras sobre mecânica quântica. Toda vez ele dava exatamente a mesma palestra, como se estivesse lendo um roteiro. Seu motorista, que o acompanhava sempre, acabou decorando a palestra inteira e então fez uma proposta para Planck. Ele disse: "Deve ser chato dizer a mesma coisa todas as vezes, professor Planck. Que tal eu dar uma palestra no seu lugar em Munique? Você pode se sentar na primeira fila e usar meu cap de motorista, só para matar o tédio." Planck gostou da ideia. Então, naquela noite, o motorista deu uma longa palestra sobre mecânica quântica para uma plateia de acadêmicos. Mas no final da palestra, um professor de física lhe fez uma pergunta bastante complexa. Incapaz de responder, o motorista encontrou uma saída interessante. Ele disse: "Nunca poderia imaginar que em uma cidade tão desenvolvida como Munique, alguém fosse fazer uma pergunta tão simples. Vou pedir ao meu motorista que responda sua questão." Esta divertida história nos ajuda a entender o conhecimento de motorista. Existe conhecimento real e existe conhecimento de motorista, ou seja, conhecimento de pessoas que não sabem muito, mas aprenderam a fingir muito bem. Talvez eles tenham uma ótima voz, sejam muito eloquentes e bonitos, mas isso não significa que eles façam alguma ideia do que estão dizendo. Muitos jornalistas e políticos se enquadram nessa categoria, mas agora com a internet e tantos influenciadores digitais surgindo aqui e ali, é mais fácil do que nunca encontrar o conhecimento de motorista, e é cada vez mais difícil conseguir distinguir entre ele e o conhecimento verdadeiro. Uma pessoa que sabe dar um bom show tende a ser preferida, mesmo que o que ela esteja dizendo não faça muito sentido. Estar ciente do conhecimento de motorista ajuda você em muitas áreas de sua vida. Na sua vida escolar, tenha cuidado com os professores que gostam mais de entreter do que de explicar. Faça suas próprias pesquisas em vez de acreditar em tudo o que eles dizem. Se você estiver contratando funcionários para sua empresa, lembre-se de testar os candidatos adequadamente para ver o quanto eles sabem e suas habilidades na área, em vez de se impressionar facilmente com palavras bonitas e lisonjeiras ou uma aparência elegante. Sua empresa precisa mais de conhecimento do que de aparências. Tente ver o que está por trás das belas palavras de todos que você considera autoridade, desde seus candidatos na política até os especialistas que você segue nas mídias sociais. E como você reconhece a diferença entre alguém que tem conhecimento real e alguém que não tem? Os verdadeiros especialistas reconhecem os limites do que sabem e do que não sabem. Se encontram fora do seu círculo de competência, ficam calados ou simplesmente dizem "não sei". Agora, você não precisa estar mal intencionado para passar conhecimento de motorista adiante. Você só precisa acreditar em algo que ouviu ou leu e sentir que deve informar outras pessoas sobre o assunto. Uma nova dieta, uma notícia, uma visão política, uma informação interessante. O que você pode fazer para não se tornar um reprodutor de conhecimento de motorista, então? Fácil! Permaneça dentro do seu círculo de competência. Seja muito claro consigo mesmo sobre o que você sabe e pode ensinar ou falar sobre, e o que você não entende o suficiente. Não tenha medo de admitir que não sabe. Depois de entender que tipo de conhecimento você tem, atenha-se a ele. Na vida, jogar dentro do seu círculo de competência dá mais poder, e é isso que garante que você tenha condições de vencer o jogo. Uma pequena observação antes de passar para a próxima dica. Pretendo publicar outro vídeo baseado neste livro. Se você deseja ser notificado, certifique-se de se inscrever e ativar o sininho das notificações para ser avisado. Agora, de volta ao vídeo. Dica número 4. Viés de ação.
Para explicar esse viés, vou dar um exemplo do esporte mais popular do mundo, o futebol. Quando temos um pênalti, é jogador contra goleiro. Nesses casos, como a bola é chutada de muito perto e não há ajuda dos outros jogadores da defesa, a bola simplesmente vai direto para o gol e geralmente leva menos de 0,3 segundos para chegar lá. 0,3 segundos não é tempo suficiente para o goleiro observar a trajetória da bola e tomar uma decisão baseada em fatos. Se você já assistiu a cobranças de pênaltis antes, percebeu que o goleiro escolhe um lado e se joga para aquele lado, para a esquerda ou para a direita, praticamente ao mesmo tempo que a bola é chutada, na esperança de ter escolhido o lado certo. A questão é que às vezes o jogador que chuta a bola pode mirar no meio, certo? Assim, o goleiro tem as mesmas chances de pegar a bola se mergulhar para a esquerda ou para a direita ou se ficar parado no meio do gol. Mas o que os goleiros fazem? Eles sempre pulam para os lados. Por quê? Porque parece mais impressionante se eles se moverem, mesmo que para o lado errado. Pelo menos eles tentaram, certo? Este é o viés da ação. Nós preferimos parecer ativos, mesmo que não tenha efeito. Também caímos nesse viés quando se trata da medicina. Suponha que você esteja doente e sua médica não tenha ideia do que está acontecendo. Você prefere que a médica intervenha imediatamente prescrevendo algum medicamento ou procedimento? Ou você prefere que ela espere até ter certeza de qual é o diagnóstico correto? A maioria dos pacientes vai pedir que a médica passe algum remédio imediatamente, mesmo que não tenha certeza de que vai ajudar. Diante da incerteza, nós humanos preferimos fazer qualquer coisa, menos se sentar e esperar. Então, o que você pode fazer para não cair nesse viés? Quando você se sentir compelido a fazer algo, resista ao desejo de agir antes de pensar claramente sobre suas ações. Por exemplo, se você acabou de receber um dinheiro extra e quer decidir entre dois tipos de investimento, mas nenhum deles lhe parece interessante, talvez seja a hora de se segurar e avaliar suas opções. Você não precisa agir imediatamente apenas para evitar a inatividade. Quem sabe, talvez, uma terceira opção de investimento apareça em breve e você saberá que valeu a pena esperar. Às vezes, nenhuma ação é a melhor ação. Dica número 5. Viés de autoatribuição. Por favor, feche os olhos e tente se lembrar de duas situações do seu passado. A primeira é um teste ou um exame em que você se saiu muito bem. Pode ser uma prova de escola, da faculdade ou até mesmo seu exame de direção ou uma entrevista de emprego. Feito? Agora eu quero que você se lembre de uma situação que é o oposto dessa. Uma prova em que você tirou nota baixa ou uma matéria escolar que você costumava odiar. Posso dizer que tenho certeza de duas coisas. A primeira é que você ficou feliz quando foi bem naquela prova, porque sentiu que estava preparado e que todo o seu esforço tinha valido a pena. Em segundo lugar, você com certeza deu alguma desculpa para si mesmo por ter ido mal no segundo teste. Você disse que a prova tinha sido injusta, ou que a professora era uma pessoa cruel, ou que a matéria era muito difícil. Você caiu no viés da autoatribuição. Esse viés diz que tendemos a atribuir o sucesso a nós mesmos e os fracassos a fatores externos. Tudo bem, talvez esteja longe da escola há algum tempo, mas o viés de autoatribuição ainda está com você. Quando você tem lucro com seu investimento no mercado de ações, você fica feliz com as suas habilidades de investimento. Mas quando seu portfólio tem um desempenho inferior, é porque o mercado está péssimo agora. Se o seu casamento está bem, é porque você é um ótimo e amoroso marido ou esposa. Se não estiver tudo bem, é porque o seu parceiro ou parceira não está contribuindo com a sua parte para o relacionamento dos dois. Se você percebeu que costuma ser vítima desse viés, saiba que ele tem consequências terríveis que você nem sempre percebe. Ele impede que você assuma a responsabilidade pelos eventos negativos de sua vida. E se você não é responsável por eles, então você não está no controle de mudá-los e melhorar as coisas. Aqui estão duas dicas para ajudá-lo a evitar ser prejudicado pelo viés da autoatribuição. Valorize pessoas honestas. Sabe aquele amigo que talvez seja um pouco honesto demais? Mantenha ele por perto. Você pode precisar da opinião dele, mas tenha em mente que honesto é diferente de tóxico. Pessoas tóxicas projetarão suas próprias falhas em você. Pessoas honestas serão gentis e cuidadosas, mas ainda lhe dirão coisas que talvez você não queira ouvir.
Lembre-se de que você sempre contribui com todas as situações pelas quais passa. Mesmo que seja apenas 1%, você contribuiu para o que quer que esteja acontecendo em seu casamento, sua carreira ou seus investimentos financeiros. Primeiro, admita que você tomou decisões erradas, foi muito passivo ou cometeu alguns erros. Agora, responsabilize-se para que possa aprender com as situações negativas e seus erros e se dar melhor da próxima vez. Dica número 6. A incapacidade de fechar portas. Algum tempo atrás, percebi que uma das minhas melhores amigas estava tentando conciliar 3 empregos. Ela dava aulas de yoga pela manhã, trabalhava como recepcionista de uma clínica à tarde e escrevia artigos para blogs como freelancer à noite. Um dia ela mencionou que estava pensando em conseguir um trabalho paralelo em uma academia nos fins de semana. Como é? Eu reagi. Com muito tato, tentei descobrir se ela estava com dificuldades financeiras e se havia algo que eu pudesse fazer para ajudar, porque essa era a única explicação em que eu conseguia pensar. Mas depois de conversar um pouco, o problema ficou evidente. Ela estava com medo de perder oportunidades. Ela disse: "E se eu parar com as aulas de yoga e daqui a 2 ou 3 meses descobrir que o yoga é a minha verdadeira vocação? E se eu desistir de um dos meus empregos e descobrir que sou extremamente infeliz sem ele?" Ela não estava preocupada com as contas. Ela simplesmente não suportava a ideia de ter que escolher. Por quê? Porque escolher uma coisa significava abrir mão de todas as outras. Agora, se ela nunca se decidisse, todas as opções permaneceriam em aberto. Talvez você já tenha feito a mesma coisa antes. Eu sei que eu já fiz. E não dá para negar que ter mais do que uma ou 2 opções é ótimo. O problema é que, ao não escolher, você dilui seus esforços e acaba não fazendo nada direito. Minha amiga não conseguia se dedicar adequadamente a nenhum de seus empregos, porque ela conseguia dar a cada um deles apenas uma pequena parte do seu tempo e energia. Não há opções gratuitas na vida. Cada escolha tem um preço e é um preço que eventualmente temos que pagar. Empresas que visam atender a todos os clientes acabam não atendendo a ninguém. Autores que escrevem para todos os públicos acabam não sendo lidos. Os vendedores que perseguem cada um de seus leads acabam não fechando negócios. Então, o que você pode fazer para não cair nessa? Escreva o que você não deve buscar em sua vida. Em outras palavras, seja honesto consigo mesmo sobre o que você quer, mas também sobre o que você não quer. Isso vai clarear sua mente e te ajudar a tomar a decisão certa sobre quais portas manter abertas e quais fechar. Incendeie seus navios. Incendiar seus navios significa se comprometer completamente com suas escolhas, sem deixar caminhos abertos para que você fuja dos seus objetivos. Abrir mão de algumas opções vai permitir que você se concentre nos seus objetivos e seja mais produtivo e feliz. Dica 7. Enquadramento. Considere estas 2 afirmações. A. A pia está cheia de louça. B. Eu ficaria feliz se você pudesse lavar a louça hoje, querido. Qual dessas frases você acha que tem mais chances de fazer seu filho lavar a louça? A letra B. Claro! Na vida familiar e também em outras situações, se uma mensagem for comunicada de maneiras diferentes, também será recebida de maneiras diferentes. Isso se chama enquadramento, ou framing em inglês. Aqui está um experimento que ajudará você a entender melhor. Os pesquisadores apresentaram a um grupo de pessoas 2 tipos de carne e pediram que escolhessem qual era o mais saudável. Opção A, 99% sem gordura. Ou, opção B, 1% de gordura. Você consegue adivinhar qual eles escolheram? Os entrevistados classificaram o primeiro tipo de carne, A, como a mais saudável, embora ambos fossem idênticos. Mas fica ainda mais interessante. Quando tiveram que escolher entre opção A, 98% sem gordura, e opção B, 1% de gordura. Mais uma vez, a maioria dos entrevistados escolheu a primeira opção, mesmo que ela tenha um teor de gordura maior. A forma como a frase é enquadrada é o que afetou suas escolhas. Dizer sem gordura, com um número grande, 99, 98, na frente, fazia a carne parecer mais saudável do que dizer que havia gordura na carne, mesmo que fosse pouco. Não é o que você diz, é como você diz. Então, como saber disso ajuda você a fazer escolhas melhores.
Sempre tente perceber que tudo o que você comunica contém algum elemento do enquadramento. Se você escolher suas palavras com cuidado, você se comunicará melhor e alcançará seus objetivos de comunicação com mais frequência. Cada informação que você ouve, mesmo que de uma fonte confiável ou respeitável, também está sujeita a esse efeito. Portanto, tenha cuidado e analise as informações recebidas de perspectivas diferentes e até opostas antes de tomar decisões importantes. E isso é tudo por hoje. Eu resumi muitos outros livros de psicologia. Você provavelmente está vendo alguns na sua tela agora. Se estiver interessado, dê uma conferida. Obrigado por assistir!